Hoje, vamos explorar as 20 coisas mais bizarras já capturadas por câmeras de monitoramento. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma mistura de curiosidade, mistério e uma boa dose de surpresa. Número 1. O urso e o dorminhoco. Imagine um dia ensolarado, perfeito para relaxar ao lado da piscina. Você se acomoda em uma espreguiçadeira confortável, fecha os olhos e adormece, completamente alheio ao que está prestes a acontecer. Foi exatamente o que aconteceu com um homem que teve sua soneca interrompida de maneira nada convencional. As imagens da câmera de monitoramento mostram um urso curioso que entra no quintal do homem, atraído pelo cheiro da água ou simplesmente pela curiosidade natural desses animais. O urso, com um comportamento surpreendentemente calmo, começa a explorar o quintal. Ele anda até a piscina como se estivesse considerando um mergulho e depois percebe o homem deitado. O animal se aproxima lentamente, curioso para entender o que aquele humano imóvel estava fazendo. Ele dá um leve empurrão com a pata, como se quisesse verificar se o homem estava vivo. Esse toque foi suficiente para acordar o dorminhoco, que imediatamente abre os olhos e se assusta ao ver o grande animal tão perto. O susto é mútuo, o homem se levanta de um pulo, e o urso, igualmente assustado, recua e foge correndo para fora do quintal. A cena, que poderia ter sido perigosa, termina de forma cômica. Esse incidente nos lembra que os ursos são animais incrivelmente inteligentes e, apesar de sua aparência ameaçadora, muitas vezes são apenas curiosos. Número 2. Palhaços assustadores. Palhaços assustadores são figuras que dividem opiniões. Para algumas pessoas, eles são apenas artistas engraçados que animam festas e arrancam sorrisos. Para outras, eles são criaturas sinistras que despertam um medo irracional, uma fobia chamada culrofobia. Este vídeo se encaixa perfeitamente na segunda categoria. As imagens capturadas pela câmera de monitoramento de uma casa mostram um palhaço surgindo do nada e andando em direção à porta da frente. Ele está vestido de forma exagerada, com uma peruca colorida e maquiagem pesada. Mas o que realmente causa calafrios é o comportamento dele. O palhaço para bem na frente da câmera e olha fixamente para a lente, como se soubesse que estava sendo filmado. O silêncio da cena é perturbador. Ele não bate a porta, não toca a campainha, apenas fica ali, parado, encarando. O objetivo é claro: assustar os moradores e qualquer pessoa que veja as imagens. O palhaço permanece imóvel por alguns segundos antes de se virar e desaparecer na noite. Esse tipo de comportamento ficou famoso em 2016, quando houve uma onda de relatos de palhaços assustadores aparecendo em florestas e bairros residenciais nos Estados Unidos e em outros países. Esses palhaços frequentemente agiam apenas para assustar, mas em alguns casos chegaram a perseguir pessoas, o que tornou a situação ainda mais assustadora. Embora muitos desses casos tenham sido brincadeiras inofensivas, a reação das pessoas era real. Ver uma figura sinistra parada na porta de casa no meio da noite é suficiente para deixar qualquer um apavorado. O motivo por trás dessas ações? Talvez alguns desses indivíduos estejam apenas buscando atenção, tentando viralizar na internet, ou até se divertindo às custas do medo alheio. No entanto, é sempre importante lembrar que brincar com os medos das pessoas pode ter consequências, e algumas dessas pegadinhas resultaram em confrontos com a polícia ou reações violentas. Se você odeia palhaços, não se preocupe. Apesar de assustadores, a maioria desses indivíduos não oferece perigo real. Mas, convenhamos, ver algo assim em sua porta seria, no mínimo, perturbador. Número 3. Os Nightcrawlers de Yosemite. Se você gosta de mistérios, provavelmente já ouviu falar dos Nightcrawlers, criaturas misteriosas que supostamente aparecem no Parque Nacional de Yosemite. Este vídeo, capturado por câmeras de monitoramento, mostra figuras longas e finas que se movem de forma fluida pelo campo de visão. Os Nightcrawlers se parecem com calças andando sozinhas, sem cabeça ou corpo visível. Até hoje, ninguém conseguiu confirmar o que são essas figuras. Alguns acreditam que sejam alienígenas, enquanto outros defendem que são apenas bonecos manipulados por fios. O fato de não haver outros vídeos semelhantes além deste levanta suspeitas sobre sua autenticidade. Ainda assim, a filmagem mantém seu status como um dos maiores mistérios das câmeras de segurança. Número 4. Elefante fumante? Este vídeo parece mostrar algo impossível, um elefante fumando no meio da floresta.
A cena é tão inesperada que muitos acreditaram que o animal estava realmente acendendo um cigarro. Na realidade, o elefante estava soprando cinzas de um pedaço de madeira queimada. Ele queria consumir o carvão, que é conhecido por seus benefícios digestivos em alguns animais. Essa cena inusitada mostra como os elefantes são criaturas inteligentes, adaptando seu comportamento para atender a necessidades específicas. Número 5. Vidro estilhaçado. Este próximo vídeo é tão estranho quanto intrigante. Ele foi capturado em uma loja de antiguidades, onde uma vitrine de vidro aparentemente estilhaça sozinha, sem qualquer contato visível. As imagens mostram que tudo parecia normal antes do vidro explodir, espalhando cacos por toda parte. Isso fez com que muitos acreditassem que o incidente foi causado por algo sobrenatural, como um fantasma. No entanto, é mais provável que o vidro tivesse um defeito estrutural, ou que uma leve vibração no ambiente tenha sido suficiente para causar a ruptura. Defeitos em vidros temperados, embora raros, podem levar a quebras inesperadas, especialmente em ambientes onde mudanças de temperatura ou pressão são comuns. Apesar da explicação plausível, o vídeo continua intrigando pessoas que preferem acreditar no lado mais misterioso da história. Número 6. Um urso na cozinha. Se você achava que já tinha visto de tudo, prepare-se para este vídeo. Um urso consegue invadir uma cozinha e começa a explorar o local como se estivesse em casa. As imagens mostram o animal abrindo armários, mexendo na pia e até experimentando alguns alimentos que encontra. Ursos são incrivelmente inteligentes e sabem como manipular objetos com as patas, o que os torna ótimos invasores. O momento mais engraçado do vídeo acontece quando um segurança, claramente assustado, aparece para tentar expulsar o urso. Ele mal consegue entrar na cozinha antes de dar meia volta e fugir correndo, deixando o urso totalmente à vontade para continuar sua exploração. Embora seja engraçado assistir, a cena é um lembrete sério sobre os perigos de deixar alimentos acessíveis em regiões com animais selvagens. Ursos são atraídos pelo cheiro e podem invadir casas com facilidade, o que pode ser perigoso tanto para os humanos quanto para os próprios ursos. Número 7. Um cachorro motorista. Você já confiou tanto no seu cachorro a ponto de deixá-lo sozinho perto de algo perigoso? Se sim, talvez repense depois de assistir a este vídeo. Tudo começa de maneira inofensiva. Um cachorro curioso se aproxima de um carrinho de golfe estacionado. Como todo bom explorador, ele decide subir no banco do motorista. A princípio nada acontece, mas então ele pisa no pedal e o carrinho começa a se mover. O veículo, sem ninguém para controlá-lo, vai em direção a um carro estacionado e colide. O cachorro, sem entender o que aconteceu, simplesmente desce do carrinho e sai andando como se nada tivesse ocorrido. Esse incidente é um lembrete importante. Nunca deixe equipamentos motorizados acessíveis a crianças ou animais. Uma pequena distração pode causar grandes danos, ainda que, neste caso, a situação tenha sido apenas cômica. Número 8. O cavalo no bar. Essa é rápida, mas hilária. Imagine você em um bar, aproveitando um momento de descontração, quando, de repente, um cavalo entra pela porta principal. Parece uma piada de filme, mas aconteceu de verdade. O vídeo mostra o caos que se segue. Clientes gritam, tentam se afastar, e o animal, visivelmente agitado, começa a se mover pelo local. Inicialmente, parece que o cavalo decidiu fazer uma visita ao bar sem motivo algum. No entanto, ao observar melhor, percebe-se que algo está preso em suas patas, provavelmente uma corda ou corrente que o deixou irritado. O cavalo, na verdade, está tentando se livrar do objeto preso. Se as pessoas tivessem mantido a calma, poderiam ter ajudado o animal, mas como é comum nesses casos, o pânico tomou conta. O cavalo acabou deixando o bar sozinho, mas não sem antes causar uma grande bagunça. Número 9. O urso e o galinheiro. Se você já pensou que um galinheiro não seria páreo para um urso, este vídeo pode surpreendê-lo. A cena começa com um urso de tamanho considerável se aproximando de um galinheiro. Ele claramente está em busca de comida, provavelmente galinhas ou ovos, e começa a investigar a estrutura de madeira. A primeira tentativa é direta. O urso usa suas patas para tentar abrir a porta principal. Como sabemos, ursos são incrivelmente fortes e há vídeos mostrando que eles podem até abrir portas de carros sem dificuldade. Mas, para a surpresa de todos, o galinheiro resiste. Sem sucesso pela entrada principal, o urso tenta encontrar outras maneiras de entrar, rondando o galinheiro e analisando cada centímetro da estrutura.
Ele tenta derrubar uma parte do telhado e até tenta escavar por baixo. Nada disso funciona. É fascinante observar como o animal parece frustrado, movendo-se de um lado para o outro, sem conseguir abrir o galinheiro. Após várias tentativas frustradas, o urso finalmente desiste e vai embora. A lição aqui? Uma boa construção pode proteger seus animais de predadores, mesmo os mais fortes. O galinheiro foi um verdadeiro exemplo de segurança e resistência, algo essencial para qualquer pessoa que cria animais em regiões onde a vida selvagem está presente. Número 10. O efeito dominó. Na China, um homem decidiu chutar um dos postes de proteção de uma passarela sem imaginar as consequências. Como os postes estavam conectados, o impacto de um causou a queda de todos os outros, um por um, criando um efeito dominó perfeito. O vídeo é ao mesmo tempo cômico e embaraçoso. Dá para ver a expressão de choque do homem ao perceber o que havia feito. Ele claramente não tinha a intenção de derrubar tudo, mas acabou causando um estrago considerável. A lição aqui é clara: cuidado com ações impulsivas, pois nunca se sabe quando elas podem desencadear um verdadeiro desastre. Número 11. Pedalando pela loja. Quem nunca sonhou em recriar uma cena de filme como andar de bicicleta por lugares improváveis? Foi exatamente o que uma dupla decidiu fazer neste próximo vídeo. As imagens mostram dois indivíduos entrando com uma moto em uma loja e passando pelos corredores como se estivessem em uma competição. Por sorte, ninguém foi ferido, mas o risco de causar acidentes era enorme. O mais curioso é que, em certo momento, o vídeo corta para imagens de um helicóptero, indicando que eles estavam sendo perseguidos pela polícia. Isso sugere que a fuga alucinada pela loja fazia parte de um crime maior, e as câmeras de segurança acabaram registrando o momento. Número 12. Alien no posto de gasolina. Se você estava esperando uma prova de vida extraterrestre, este vídeo pode chamar sua atenção. Em uma cena capturada por câmeras de monitoramento de um posto de gasolina, vemos uma figura estranha atravessando o local à noite. A criatura, com aparência alongada e movimentos incomuns, parece sair do nada e desaparecer rapidamente. Alguns acreditam que seria um alienígena dando um passeio casual pela Terra. Entretanto, há muitos questionamentos. A baixa qualidade do vídeo dificulta a identificação precisa, e há a possibilidade de que fosse apenas alguém usando uma fantasia ou até uma montagem. Se fosse um alienígena de verdade, não teríamos mais relatos consistentes ou vídeos adicionais para confirmar o caso? Por enquanto, o alienígena do posto permanece como uma curiosidade interessante, mas longe de ser uma prova definitiva de visitantes de outro planeta. Número 13. Dobby de verdade? O próximo vídeo vem de uma casa em Colorado, nos Estados Unidos. Divulgado por uma moradora, as imagens mostram algo que parece inacreditável. Uma figura magra, com orelhas grandes e um andar estranho, caminhando por sua garagem. A criatura lembra muito o personagem Dobby, da série Harry Potter, e gerou comoção na internet. A dona da casa garantiu que as imagens não foram alteradas e que a figura não era humana. Mas será que isso é verdade? Ao investigar o caso, descobriu-se que a mulher tinha um filho de 9 anos chamado Bob. Coincidentemente, ele era do tamanho do Dobby do vídeo. Quando pediram ao garoto que colocasse um par de cuecas na cabeça e imitasse o andar da figura, o resultado foi praticamente idêntico ao das imagens. Apesar de mãe e filho negarem, muitos acreditam que tudo foi uma brincadeira elaborada para ganhar fama. Real ou não, o vídeo permanece como um dos mais intrigantes e compartilhados da internet. O orbe misterioso. Se você já viu vídeos de câmeras de monitoramento, sabe que orbes de luz são um fenômeno comum. Este vídeo começa com uma câmera doméstica apontando para um quintal aparentemente comum. De repente, surge um pequeno ponto de luz flutuando pelo ar. A luz, que se move de maneira peculiar, parece quase sobrenatural. Em certo momento, aparecem 2 orbes flutuando juntos em sincronia, o que só aumenta o mistério. Seriam criaturas mágicas, como fadas ou duendes? Bem, a explicação provavelmente é menos fantástica. Muitos apontam que esses orbes podem ser insetos passando perto da lente, criando uma ilusão por conta do foco da câmera. O reflexo de luz, especialmente em câmeras de baixa qualidade, pode amplificar esse efeito, dando a impressão de algo sobrenatural. Apesar disso, o fenômeno ainda gera debates acalorados na internet. Esqueceu alguma coisa? Esse próximo vídeo poderia ser sobre qualquer um de nós. Em um posto de gasolina, uma mulher estava distraída enquanto abastecia o carro.
Após encher o tanque, ela entrou no carro e foi embora, esquecendo de tirar a mangueira de abastecimento da bomba. Quando a mangueira se rompeu e bateu no carro, ela percebeu o que aconteceu, desceu, colocou a mangueira de volta e foi embora sem avisar os funcionários. Porém, outro cliente relatou o ocorrido, e os atendentes tiveram que conversar com ela. Felizmente, as mangueiras de postos de gasolina são projetadas para se desprender sem grandes vazamentos em casos como esse, já que é algo bastante comum. Quebrando a ilusão. Agora vamos mudar para algo mais estranho e repentino. Imagine você em uma loja, apenas tentando abrir uma porta de vidro. Algo que deveria ser simples. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher neste próximo vídeo. A cena começa de forma normal. Ela tenta empurrar portas de vidro que se movem suavemente, deslizando umas sobre as outras sem tocar. Então, de repente, ao chegar ao final do percurso, um dos painéis de vidro simplesmente explode em milhares de pedaços. O que torna isso tão bizarro é que só uma das portas se quebra, enquanto as outras permanecem intactas. Por quê? Não há nenhuma explicação clara. Poderia ser um defeito no vidro? Algo invisível ao olho humano? Talvez um pequeno impacto em um ponto frágil? O mais impressionante é que tudo isso aconteceu sem qualquer força excessiva ou razão óbvia. O incidente deixou a mulher assustada e provavelmente mais cautelosa ao lidar com portas de vidro no futuro. Ataque de ganso. Agora, falando por experiência própria, gansos podem ser criaturas extremamente irritantes. Se você se aproximar de algo que eles consideram deles, vai desejar nunca ter nascido. Foi o que uma mulher descobriu da pior maneira. Nesta cena, a mulher estava simplesmente indo para o trabalho sem fazer nada de errado. Porém, sem saber, havia um ninho de gansos próximo ao local, e um deles decidiu que ela estava muito perto de sua área. O ataque foi rápido e furioso. O ganso investiu contra ela com uma fúria impressionante, não parando até que outro carro chegou. O motorista tentou ajudar, mas quando a mulher entrou no carro, o ganso foi atrás, invadindo o veículo. Só parou quando a mulher conseguiu expulsá-lo e se proteger no carro. A lição aqui é clara: nunca subestime um ganso, e se souber que está em uma área com ninhos, fique longe. Sua sanidade e segurança agradecerão. O fantasma da locadora. Agora vamos falar de algo que é genuinamente estranho, mas que muitos evitam admitir a causa real. Este vídeo, com cerca de 14 anos, foi gravado em uma locadora. A qualidade é baixa, mas faz sentido, considerando a idade do material. No vídeo, vemos um funcionário da loja realizando sua tarefa diária de reposicionar as fitas nas prateleiras. Tudo parece tranquilo, até que, ao colocar uma fita em um corredor, outra fita cai em outro corredor. Confuso, ele vai até lá para pegar o item caído, e no instante seguinte mais fitas caem no corredor anterior. A explicação oferecida? O local estaria sendo assombrado por um fantasma. No entanto, se for esse o caso, é o fantasma mais básico de todos os tempos, porque apenas derrubou algumas fitas. Talvez tenha sido apenas uma coincidência ou má organização das prateleiras. Ou quem sabe, Kenneka Jenkins. Vamos começar com uma história que é ao mesmo tempo estranha e trágica. E sim, boa parte dela foi capturada por câmeras de monitoramento, o que de certa forma torna tudo ainda pior. Esta é a história de Kenneka Jenkins, que faleceu no Hotel Crown Plaza Chicago O'Hare, em Rosemont, Illinois, em setembro de 2017. Kenneka estava no hotel para participar de uma festa e, de repente, desapareceu. No dia seguinte, foi encontrada em um freezer. A causa da morte foi determinada como hipotermia. Em outras palavras, ela morreu depois de alguma forma, entrar no freezer. Por si só, isso já é triste, mas não é exatamente estranho comparado a outros casos nesta lista. Então, por que estamos falando sobre isso? Porque, como mostram as câmeras de monitoramento, ela foi vista por várias pessoas da equipe do hotel enquanto caminhava na direção do freezer, e ninguém a impediu. Ela estava visivelmente intoxicada, e exames posteriores confirmaram a presença de substâncias em seu organismo. O freezer aparentemente estava aberto, acessível a qualquer um, o que só piora a situação. Seus amigos, sem conseguir encontrá-la, ligaram para seus pais, que alertaram o hotel e, eventualmente, a polícia. Porém, mesmo assim, só encontraram Kenneka bem depois do ocorrido. As investigações policiais foram consideradas incompletas, porque não apontaram indícios de crime. No entanto, dado o estado dela e a negligência do hotel, muitas dúvidas permanecem. A família processou o hotel e recebeu uma indenização de 6 milhões de dólares. Isso não trará Kenneka de volta, mas ajuda a lidar com a dor. E aí? O que você achou dessa lista?
As câmeras de monitoramento, além de cumprirem sua função de segurança, acabam sendo uma janela para o inesperado. Elas capturam momentos que nos fazem rir, refletir e, em alguns casos, até duvidar dos nossos próprios olhos. Ao longo desses vídeos, vimos de tudo: animais agindo de forma inusitada, seres humanos cometendo erros engraçados e até cenas que desafiam qualquer explicação lógica. O que mais impressiona é como essas câmeras, sem intenção alguma, se tornam verdadeiros contadores de histórias, nos revelando a imprevisibilidade do mundo ao nosso redor. Agora, é com você! Qual desses vídeos você achou o mais estranho ou interessante? Será que você conhece alguma outra história bizarra que também foi registrada por câmeras de monitoramento? Se sim, compartilhe nos comentários. Adoramos ouvir suas histórias e teorias sobre esses eventos incomuns. Lembre-se, enquanto as câmeras estão sempre observando, elas não são apenas uma ferramenta de segurança. São também um lembrete de que, no mundo em que vivemos, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Isso nos faz valorizar a beleza do inesperado e, por que não, rir um pouco das situações que fogem ao controle. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Aqui estamos sempre trazendo conteúdos que misturam o curioso com o divertido, para manter você entretido. Até a próxima! E quem sabe qual será o próximo momento bizarro que as câmeras irão captar?